no episódio anterior de As Domadoras. O importante é a jornada e que ela mantenha o caráter dela, que eu acho que é muito bom. O melhor impulsionador dela é realmente a determinação e a paixão. Ela tem muita garra, muita força. Tem coisas que eu acho que ela faz muito melhor do que um homem, né? Até porque ela tem a determinação de uma mulher, né? Ela tem o direito de ter medo de algumas coisas e de me mostrar isso. Não, ela não estava querendo entrar no Redondel. O Redondel era o inimigo dela. O primeiro dia assim que eu vi que ela conheceu um cavalo foi quando eu estava jogando futebol perto de casa e ela foi junto comigo, aos 5 anos de idade. Quando falaram para mim que ela estava lá debaixo de um cavalo e eu levei aquele susto, né? O cavalo podia machucar ela, fui correndo, peguei ela querendo fazer um agrado no cavalo. Eu acho que foi ali, né? Ali foi a primeira paixão dela com o cavalo. Aos 11 anos, ela conheceu uma menina, Mariana, e essa menina tinha um cavalo, daí convidou ela para andar a cavalo. Daí, a partir daí, ela começou a gostar de cavalo. Depois dos 12 anos, ela inventou de ter um cavalo para ela. E eu sempre não dando apoio, não. Até que um dia o meu sócio achou assim que era bom o pai dele ter um cavalo para poder passar o arado, né? Daí pronto. Daí a Carol ficou sabendo, queria comprar o cavalo a meia. Daí, para não falar não, né, ele entrou com 50%, eu entrei com 50% desse cavalo. A alegria dela foi como ela tivesse ganho o melhor cavalo do mundo, né? Na época, eu trabalhava e ajudava ela. Comprei uma cela para ela. Aí depois, com o tempo, ela foi trabalhar com o pai dela. Ela passou a ter o dinheirinho dela e ela começou a trocar cavalo. Foi trocando, até chegar o Apache, que é a paixão da vida dela. Ela cursou 2 anos e meio de biomedicina em Lages. Aí ela desistiu e um dia ela ligou para mim dizendo que não queria mais e começou a fazer moletom, desenhar cavalo moletom. Eu sempre respeitei esse amor que ela tem pelo cavalo. A gente vivia uma na casa da outra, sempre participando de cavalgadas. Então ela sempre foi muito apaixonada, assim, muito dedicada. Eu sempre admirei muito ela por isso. E hoje está o resultado disso, né? A prova onde ela chegou e vem conquistando esse espaço no mundo equestre. O importante para ela era manter os animais dela sempre muito saudáveis. Ela sempre se preocupou muito com a saúde, com o casco. Ela fez um curso de ferrajamento porque ela não tinha condições na época de pagar para fazer esse tipo de cuidado. E eu fui também mais por causa dela. Ela teve a iniciativa, começou primeiro e eu até participei de um curso. Mas mesmo assim, quem cuidava do casco do meu cavalo era ela. Eu fiquei muito feliz de ela ter recebido esse convite, pela a dedicação que ela tem no cavalo, pelo amor que ela tem por cavalo, sabe? A Carol, ela não teve um berço, ela não teve uma preparação, ninguém que motivou ela a isso. É uma coisa que veio da essência dela e ela sempre buscou isso. Então, sem sombra de dúvidas, para mim ela já é vencedora. O orgulho é grande, né? Porque, assim, a minha filha, eu conheço a caminhada dela e ela vai estar no local onde que praticamente eu acho que ela nasceu, né? Vamos dizer assim. Então, vai ser uma maravilha, vai ser um sucesso. Eu entrei novamente no Redondel para reforçar o que eu fiz de manhã.
a parte de dessensibilização. Eu fiz com um saco. Ela se mostrou, né, bem imponente, com bastante medo. Teve hora ali que eu até quase perdi o domínio, porque ela me levou de arrasto. Mas ela foi cedendo, ela foi entendendo. Eu consegui aliviar ali as áreas mais vulneráveis dela, que ela se demonstrava com bastante medo. Ela até teve uma hora que ela quase se ajoelhou no chão. Assim que ela me deu o sinal que entendeu que aquilo não tinha problema, então eu decidi parar e vi que ela estava pronta para ser montada. Eu vou ver se eu consigo montar nela. Então eu fui lá, tirei meu lenço, tirei meu chapéu para ficar mais à vontade, até porque a forma como eu chego nela, eu preciso de mais conforto, de mais elasticidade. Então eu fui tocando nela, eu fui passando a perna no lombo, na garupa, nas patas. Vi que ela não estava nem um pouco preocupada com aquilo. Então decidi montar. Passou um filme na cabeça, né? Porque eu estava muito indecisa, com medo de ter feito a escolha errada. E para mim foi muito gratificante, porque eu não imaginava que eu ia conseguir. E também veio um filme de onde eu vim, do quanto eu fui julgada. Eu tô até emocionada. Por hoje é só. No Redondel, estava me recompondo porque eu acho que todos nós ficamos muito emocionados assim com a Carol. E então eu comecei o trabalho. Eu tive a ideia de fazer um trabalho de sensibilização com o stick mesmo. E essa égua me surpreendeu muito. Ela conseguiu, acho que em 10, 15 minutos, o que eu consigo em uma semana ou mais com os cavalos, inclusive com a minha própria potra que nasceu comigo. Olha a forma que ela reage. Ela me deixou muito impressionada e eu fiquei muito feliz de cara. Então, bom, o que eu vou fazer? Tá bom, vou pular esse exercício e vou lá mexer nas patas dela. Demorou um pouquinho de um lado e tal, mas já peguei, botei de frente, levantei, segurei. Perfeito. Depois fui trabalhar com o stick, a questão do desengajamento de posteriores e treinar o cavalo a ficar de frente para mim. É muito importante para quando tu vai pegar um cavalo, para ele não fugir, ele realmente ficar ali te esperando, ele não querer te dar as costas. Porque cavalo de frente tá seguro, cavalo de costas, ele pode te meter os pés a qualquer momento para fugir. Isso é muito importante, em nenhum momento eu quero meu cavalo nervoso com isso. Ah, mas tu tá batendo. Não, eu tô dando toque de pressão gradual. O cavalo sendo uma presa, se tu trabalha com dor, ele vai fugir de ti a qualquer custo. O que eu faço com o stick, como ele tem uma ponta, uma extremidade larga, é barulho. Eu vou lá e dou um susto e ela... Opa! Que isso? Então, ó, pra ver que não é só a ferramenta, ó. Ó ela virando de frente. Perfeito. É isso que eu quero. Então, eu saí do Redondel muito contente e eu tô muito grata e muito feliz pela guitarra estar comigo nesse desafio que a gente tem e acho que a gente vai avançar muito mais rápido do que eu pensava.
próximo episódio de As Domadoras. E aí, meninas, como é que vocês estão se sentindo com cada escolha? Todo mundo acho que gostou. Tenho certeza que gostou. Hoje pela manhã eu já tratei dentro da cocheira do piquete. O meu intuito com ela é criar essa conexão para ela não ter medo de mim. Eu tenho 15 dias para ter uma comunicação total com ela. Hoje ela se aproximou, então tudo começou a dar certo. Isso também faz parte da conexão do cavalo.